se não tem infiltrado. Eu duvido que uma investigação bem feita, André Fernandes, autor da CPMI, que ela não vai encontrar diversos infiltrados. E só vieram à tona aqui no Brasil aquelas imagens daquele rapaz, muito estranhamente, com uma camisa do Bolsonaro, jogando um relógio no chão, depois tentando destruir a câmera. Por quê? Porque é uma imagem selecionada, que serve ao PT, por isso que veio à tona. As demais, se Deus quiser, deputado André, a gente vai ter que botar pressão no presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que ele cumpra não só o regimento dessa casa, que fala em abertura automática da CPMI, mas também automaticamente pelo STF, que disse na CPI da Covid que CPMI é um direito da minoria e deveria ser aberto. O assunto momentoso são as joias das Arábias. Presentão de 16,5 milhões de reais, e eu não vejo nenhum da oposição bolsonarista falar das joias aqui. 8 tentativas para assacar as joias da Receita Federal. O presente foi ganho lá na Arábia Saudita pelo príncipe Bin Salman, um assassino na Arábia Saudita, e entrando aqui na alfândega brasileira, na mochila de um sargento da Marinha Brasileira. Escândalo. Quando passou na alfândega, está ali o presentinho, 16 milhões. O ministro Bento Albuquerque falou que era da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Como a Receita não aceitou isso, ficou lá. E agora se descobriu um segundo estojo também. Ou seja, tem mais joias aí que era para o Bolsonaro. Um relógio, abotoadura, anel e etc. Escandaloso. 8 tentativas envolvendo o Estado brasileiro, de todo tipo e maneira. Ministério de Relações Exteriores, Ministério de Minas e Energia, Receita Federal. E o senhor Júlio César Vieira Gomes, que era o chefe da Receita, que foi a última tentativa de arrancar joias no aeroporto de Guarulhos, foi promovido aí para Paris, quando ele tentou obrigar o delegado da Receita Federal de Guarulhos a entregar as joias a um sargento que saiu daqui por ordem de Bolsonaro diretamente no dia 29 de dezembro, a última tentativa. 8 tentativas para ganhar. Mais do que isso, a Receita Federal brasileira e seus servidores estão de parabéns. Não se deixaram dobrar ao corrupto presidente, ex-presidente Bolsonaro. Isso aqui é maracutaia. Isso aqui, nós entramos no Ministério Público Federal, não só para ouvir Bolsonaro, Michele, Bento Albuquerque e esse funcionário da Receita, mas para investigar e apurar, quebrar os sigilos e fazer busca e apreensão, porque isso aqui vai dar o que falar. Pode ter certeza que isso vai dar o que falar, isso da cadeia. Isso aqui envergonha o Brasil, apropriação indébita de patrimônio público, presidente. Isso aqui é assambarcamento de poder, de financiamento e mais. Por que alguém daria um presente de 16 milhões? Tem a ver com a refinaria da Bahia? É isso que nós vamos investigar. A Polícia Federal, o Ministério Público, os órgãos de imprensa estão atrás. E é por isso que o Bolsonaro fugiu de chegar ao Brasil no dia 15 e o Flávio Bolsonaro... Pela TV Câmara. Eu sou professor e às vezes eu tenho, mesmo sendo professor, que recorrer ao dicionário para saber se uso a palavra correta para caracterizar uma determinada coisa. Hoje eu fui ao dicionário para descobrir e para lembrar a definição correta da palavra contrabando. Contrabando, pelo dicionário, é importação clandestina de mercadorias estrangeiras sem pagar os devidos tributos. Ora, numa denúncia que veio à tona na última semana, descobrimos que um assessor do então ministro das Minas e Energia resolveu passar no aeroporto da fila nada a declarar, com uma mercadoria absolutamente valiosa dentro da mochila, e portanto tentou passar pela alfândega brasileira
sem pagar os devidos tributos. Ou seja, caso confirmadas essas denúncias, é um contrabandista, porque é um contrabando que ele fez. Contudo, este servidor diz: não, mas a mercadoria não é minha, eu estou na comitiva do ministro de Minas e Energia, e chama o ministro de Minas e Energia, que então, indagado pela Receita Federal, diz: mas esse é um presente para a primeira-dama. Ora, estamos diante, portanto, de uma mercadoria absolutamente valiosa, 16 milhões e meio de reais, que tentou entrar no Brasil na mochila de um assessor de um ministro, sem pagar os devidos tributos. Mas aí, a explicação de todos: mas eu não sabia o que tinha, o pacote estava fechado. Ora, é sério que a gente agora faz, e está em voo internacional, recebe um pacote e sequer se digna a perguntar o que está dentro do pacote, para saber se tem que declarar ou não? Ah, mas era um presente para a presidência, não pessoal. Ora, nós sabemos que nesse caso o trâmite teria que ser diferente. Agora ninguém sabe de nada, mas pior, várias tentativas feitas para retirar as tais joias lá da alfândega em São Paulo, nenhuma delas pelo órgão responsável para incluir no acervo coletivo da República aqueles bens. Ou seja, senhores e senhoras, mais uma vez nós vemos o bolsonarismo, só para terminar, senhor presidente, o bolsonarismo na sua face mais evidente. Não sabe, não entende o que é impessoalidade, usa o Estado para fim próprio, para beneficiar a família, para beneficiar a si próprio, para enriquecer a si próprio. Não entendem e passaram 4 anos fazendo isso do Estado brasileiro. Ainda bem que temos servidores públicos com estabilidade, ainda bem. Ok, deputado Tarcísio Mota, eu já dei 30 segundos a Vossa Excelência, por favor, vamos. Na pandemia, presidente, esta casa, o governo brasileiro socorreu dezenas, centenas, milhares, milhões de brasileiros, tanto que 60 milhões de brasileiros receberam auxílio emergencial de 3 mil reais, 4, 5, até 6 mil reais. Taxistas foram amparados, caminhoneiros, artistas, o Pronamp para os empresários, bancos foram amparados, vários segmentos da sociedade foram devidamente protegidos, amparados, acolhidos, socorridos, menos um segmento: os aposentados. Os aposentados receberam do governo e do Brasil aquilo que o peixe faz lá no Rio Uruguai: nada, nada, nada. E quem botou pão na mesa, boia no prato, em muitas casas, foi o vô e a avó. O filho desempregado, o neto sem renda, o velhinho, a velhinha socorreram a família. No entanto, não receberam nada. E quem levou muitas cidades na munheca, o Rio Grande nos ombros, o Brasil nas costas ao longo da história, foram os trabalhadores de ontem, que são os aposentados de hoje e que foram esquecidos pelo governo. Pois bem, nós reivindicamos ali um 14º salário. Apresentei o projeto, andou, mas parou. Mas está vivo. Nesse período, o governo, vendo que estava devendo para os aposentados, o que fez? Antecipou o 13º em 2020. Antecipou o 13º salário em 2021. Antecipou o 13º salário dos aposentados em 2022. Não pagou o 14º, mas antecipou o 13º. E nós ficamos na expectativa de receber ao final do ano o 14º, que não veio. Terminou o governo Bolsonaro, ele não pagou, deixou os aposentados a ver navios, e os aposentados também deixaram o presidente a ver navios, porque os votos talvez que tenha faltado para o presidente Bolsonaro na eleição tenha sido dos aposentados, que ele não os socorreu. Pois bem, agora estou aqui na tribuna pedindo que nós venhamos a pagar o 13º antecipado. É o mínimo que tem que fazer. Se em 2020 antecipou, 21 antecipou, 22 antecipou, 23 tem que antecipar também,
porque agora em abril vai fazer 1 ano que os aposentados receberam o 13º salário. Então está na hora de receber de novo, depois nós vamos brigar pelo 14º. Mas quero encerrar, presidente, fazendo este apelo ao governo do presidente Lula, ao governo brasileiro, a esta casa, a nós todos. Temos que pedir, exigir, cobrar. Quem não pede não leva, quem não chora não mama, quem não reclama não ganha. Os aposentados precisam, merecem e necessitam. 90% ganham só um salário mínimo e precisam antecipação do 13º salário. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso apelo. Muito obrigado.